todos. Mais uma vez um prazer poder estar aqui com vocês, né? E dentro da programação da USE, nem sempre a gente consegue vir à casa, né? Mas aí o Ricardo fez um convite, né, para essa noite, e aí deu tudo certo da gente estar com o lembro e tudo mais. Então, vou poder fazer a palestra lá para vocês, só que já faz um tempinho que não vinha para cá, né? Mas para mim é sempre uma satisfação, uma alegria poder encontrá-los. E hoje o nosso tema, né, é a porta estreita. E antes de entrar no Evangelho, eu queria falar um pouquinho de um relato que foi feito a nós algum tempo atrás, que a mim e alguns amigos, nós acabamos ficando bastante emocionados até com esse relato, sobre um amigo nosso. E ele, hoje assim, é uma pessoa bem sucedida, né? Ele é bem novo, trabalha com comunicação, né? E ele é lá de São Paulo. E só que quando vendo a vida dele hoje, né, as conquistas que ele teve, a gente não imaginava como tinha sido a infância e a adolescência dele. E ele é de origem de um bairro bastante afastado, né, em São Paulo, bem periférico, um bairro bastante pobre e bastante violento. Então ele teve uma infância e uma adolescência bastante complicada por conta disso. Ele relata que sofreu bastante nessa época, porque era um local onde a violência, né, ela se mostrava de várias formas, né? Tanto em relação à miséria que as pessoas viviam ali, mas pela própria brutalidade de todo mundo, não só porque havia criminosos, tráfico de drogas, esse tipo de coisa, mas porque as pessoas que viviam ali, elas tinham um jeito mais bruto de viver, né? Então ele falava assim, olha, apanhei muito na escola, fora da escola, né? As coisas sempre se resolviam no braço, era uma coisa assim incrível, né? Que tudo que acontecia era na base da pancada, né? Então você vivia a minha infância inteira apanhando dos moleques, sabe? Tinha que fugir dos caras, tinha que cortar a volta dos moleques, porque era desse jeito que se resolviam as coisas, né? Se você tinha amizade com eles, apanhava do pessoal da rua de baixo. Se não tinha amizade, apanhava do pessoal da rua de cima, coisa desse tipo, né? E também pelo fato da criminalidade, né, estar muito próxima das pessoas, e muitas vezes as pessoas que estão envolvidas com isso quererem cooptar, né, os jovens, os mais novos, para trabalhar ali, né, junto a eles, vendendo, ajudando a vender drogas e tudo mais, né? E ele nunca participou disso, né? Segundo ele nos conta, ele nunca participou disso. Também ele sofria bastante por conta disso, porque os jovens, principalmente os adolescentes, né, quando chegam a uma determinada época que querem ter um bom tênis, querem ter uma boa roupa, e os pais não têm condições para dar isso, né, acabam se associando ao crime, né? Então é uma associação que acaba levando a consequências, né? Porque uma vez que você entra nessa vida, mesmo que às vezes a pessoa possa não ter nem essa índole ruim, né? Mas ele não consegue se desvincular mais desse tipo de situação, né? Uma vez que você entrou, você não consegue sair mais, né? E ele lutou bastante tempo para estar longe disso, né? E aí a gente já percebe, porque ele realmente é uma pessoa assim, de um caráter excepcional. Você percebe, né, que é uma pessoa muito boa, né? E esse caráter sempre se mostrou, mesmo quando mais novo, né, pelo fato dele não ter se misturado à criminalidade naquela região, né? Então ele poderia ter tido algumas facilidades que outros meninos, outras crianças tiveram naquela região, e ele preferiu estudar, ele preferiu
trabalhar, preferiu conhecer, né, ter novos horizontes, né, porque também as pessoas que se associam aí ao crime, elas reinam ali naquele pedaço onde elas estão, né, mas elas não podem sair muito longe, né, elas ficam só naquele pedaço, é ali que é o mundo delas, né. E ele não, ele ousou sair daquele do bairro pobre, ele ousou ir para outros lugares, buscar novos horizontes, e ele conseguiu alcançar esses horizontes, conseguiu estudar, fazer a sua faculdade, conseguiu mudar do bairro, né? E a consequência disso, né, e ele nos conta que os amigos dele de infância, a grande maioria deles está assim, ou está na cadeia, ou já morreram por conta dessa violência, né? É uma coisa muito triste, eu sei bem como é isso, porque eu perdi um primo muito novo também por conta da drogas e tudo mais. Conheço algumas outras pessoas que também passaram por situação muito parecida com essa, né? O envolvimento com o crime, ele acaba não perdoando a quem está aqui embaixo, né? Normalmente os chefões ninguém mexe com eles, né? Mas quem movimenta as coisas é normalmente quem está aqui embaixo, e essas pessoas é que acabam sofrendo as consequências. E esse colega nosso, ele relata isso, né? Ele conta essa história, conta a história da vida dele. Quando ele contou isso, ele chorava e a gente chorava junto, porque realmente é uma lição de vida, né? Realmente muito bonito quando você ouve que existe resistência e que as pessoas podem fazer as coisas de uma forma diferente, podem realmente fazer o seu destino da forma como eles querem, né? E eu comecei essa história, comecei a palestra com essa história, porque o nosso tema é a porta estreita, né? E com certeza esse nosso colega, ele passou por essa porta estreita, né? Ele passou mesmo, porque os caminhos mais largos, né, eles trazem algumas facilidades que são momentâneas, que são fugazes, mas também trazem para a gente consequências que podem ser bastante graves lá no futuro. E aí a gente vai ler um trechinho do Evangelho que explica um pouquinho a respeito disso, né? Então Jesus fala o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos o encontram. A gente vai ver esse trecho em São Mateus, capítulo 7. E aí depois tem em São Lucas uma outra referência. Jesus fala o seguinte, começando assim: tendo-lhe alguém feito essa pergunta, Senhor, serão poucos os que se salvam? E respondeu-lhes ele: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: não sei de onde sois. Por-vos-ei a dizer: comemos e bebemos na tua presença, e nos instruíste nas tuas praças públicas. E ele vos responderá: não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então, aqui, nesses dois trechos, né, Jesus nos fala da porta estreita e nos fala de salvação. E ele coloca isso de uma forma que pode parecer que dentro desse nosso mundo, né, seja realmente muito difícil, quase impossível alcançar essa tal salvação que está escrita aqui, né? E eu queria conversar com vocês a respeito dessas duas ideias, né? Será que Deus nos colocaria num mundo com tantas dificuldades assim, que seria impossível para nós crescermos espiritualmente, ou que nós conseguíssemos a salvação, que nós conseguíssemos alcançar aí o reino de Deus, né? Acho que seria muito injusto, né? Nós aprendemos dentro da doutrina espírita que
Deus é um Pai amoroso, é um Pai sábio e é um Deus que é justo, né, por natureza, né, Ele é justo. Então, será que Ele colocaria tantos empecilhos na nossa vida, na nossa frente, que seria impossível para nós alcançarmos essa salvação, alcançarmos o reino dos céus, né? E outra coisa que eu queria discutir com vocês é a respeito desse conceito de salvação também, né? O que a doutrina espírita pode nos explicar a respeito disso, né? Então, eu vou começar falando exatamente sobre a salvação. A gente vai encontrar nas escrituras, né, muitas vezes essa citação, né, se fala muito a respeito da salvação. E mesmo dentro da doutrina espírita, no Evangelho, a gente vai encontrar vários trechos que são aproveitados do Evangelho que falam a respeito da salvação. Mas o conceito que nós temos, que nós aprendemos dentro da doutrina espírita é um pouco diferente daquilo que as igrejas ou as religiões dogmáticas trazem a respeito disso, né? Porque dentro do conceito dogmático, Deus realmente salva, né? A partir do momento que você se arrepende e através aí da sua fé, Deus vai lá e salva aquela pessoa, né? Então, a partir desse momento, ela pode estar lá junto dele no reino dos céus. Mas a doutrina espírita fala um pouquinho diferente a respeito disso. E quando nós falamos a respeito de reencarnação, de progresso espiritual, a gente está falando exatamente disso, né? Desse trabalho que todos nós devemos fazer, porque a salvação não é nos dado, não é uma graça que cai sobre nós, né? A salvação, essa tal salvação, que nada mais é do que o nosso progresso espiritual, ou a nossa consciência tranquila. A gente vai ver um pouquinho mais à frente, né, que é pedido a nós para que nós consigamos aí atingir essa felicidade, né? Mas a consciência tranquila que nós devemos ter, nós conquistamos isso através dos nossos atos, através do nosso próprio trabalho. Então, nós que vivemos num mundo que ainda é bastante complicado, né? Um mundo de provas e expiações, um mundo que ainda é bastante violento, né? Haja visto, por exemplo, o bairro onde morava esse amigo meu. Muitas vezes a gente vai acabar encontrando locais difíceis, onde as pessoas sofrem, onde as pessoas têm que lutar pela sua vida todos os dias, e a gente sabe que isso existe mesmo, né? Por exemplo, eu moro numa cidade, Sumaré, que tem uma periferia enorme, né? E a gente sabe as dificuldades que as pessoas têm, que os jovens têm nas periferias da cidade, né? Nosso amigo aqui que veio de São Paulo também sabe como é que é isso, né? Sumaré é São Paulo um pouquinho menorzinho, mas é mais ou menos isso. É um centrinho que tem uma periferia enorme, é uma cidade que cresceu desordenada e tal, e as pessoas sofrem por conta disso, né? E a infraestrutura, tudo mais, não existe, e as pessoas acabam sofrendo muito por conta disso. Então, mas existem situações, e a gente pode lutar para que nós façamos coisas diferentes daquilo que se espera da gente. E é exatamente isso que nós aprendemos dentro da doutrina espírita. Então, é evidente que Deus nos coloca numa situação em que nós podemos, com a nossa própria vontade, fazer diferente daquilo que se espera de nós, né? Fazer o bem, fazer aquilo que está ao nosso alcance, é o que nós devemos fazer. Não é uma obrigação nossa, é algo que deveria ser natural dentro da nossa vida, né? Que é aquilo que a doutrina nos ensina, que é a prática da caridade. E a prática da caridade não é só simplesmente as doações que a gente pode fazer num determinado momento, né? Mas sim as atitudes nossas do nosso dia a dia, né? Nos colocarmos no lugar do nosso próximo, né? De alguma forma nós
conseguirmos ter empatia pelo nosso próximo, pelos seus problemas, pela sua forma de ser, né? Isso daí é importantíssimo, porque as pessoas, nós vivemos em sociedade e nós somos pessoas totalmente diferentes, somos diferentes, e essas diferenças que são que é a graça, né, de nós estarmos aqui juntos. Porque da mesma forma que eu tenho algum conhecimento, alguma habilidade, né, o Ricardo aqui tem outras, né, e a gente pode se complementar dentro daquilo que nós conhecemos, né. O Divaldo tem outras habilidades, e o Gilberto outras, e quando a gente está junto, a gente vai se ajudando, a gente vai complementando o conhecimento do outro, né, e dentro disso a gente pode fazer algo melhor, fazer as coisas funcionarem, né? Eu sempre falo que quando o meu carro quebra, eu não tenho a mínima habilidade de ficar mexendo em motor, em nada. Eu entrego o carro para o mecânico, porque eu sei que é a pessoa que vai estar habilitada a fazer isso, né? Então, da mesma forma, existem pessoas que têm um conhecimento específico e elas ajudam a gente. Da mesma forma que, de alguma forma, eu acredito que eu posso também colaborar com outras pessoas. É dentro desse intercâmbio que nós vamos fazendo com as pessoas, que nós vamos conhecendo, adquirindo alguma experiência, algum conhecimento, e nós também temos a oportunidade de crescer, né? Evidentemente que é muito fácil entre nós aqui, que somos todos espíritas e nos conhecemos, frequentamos a mesma casa, né, fazemos as coisas juntas entre nós, né? Mas quando nós conseguimos estender esse sentimento às pessoas que estão à nossa volta, e que nem sempre são da mesma religião nossa, que nem sempre são do mesmo bairro nosso, nem sempre são da nossa mesma família, né? Nós conseguimos, né, nem sempre torce para o mesmo time também, né, tem isso, né? Quando a gente consegue ver que essas diferenças são importantes e que elas fazem com que as coisas possam acontecer de uma forma melhor, né? Então, naquilo que eu não sou bom, vou encontrar uma outra pessoa que vai conseguir fazer melhor do que eu, e eu vou poder fazer, em outros casos, melhor do que ele. E é assim que nós vivemos no mundo de provas e expiações, que é esse mundo que onde nós estamos encarnados atualmente, que parece ser um mundo tão difícil, né? E a definição que os Espíritos nos trazem no mundo de provas e expiações é essa, né? É um mundo onde o mal ainda impera, né? Aí quando você fala assim, poxa, mas é um mundo onde o mal impera, a gente não tem possibilidade nenhuma de mudança nisso, né? Não, nós estamos caminhando para a regeneração, né? Mas a gente está caminhando já faz um bom tempo, né? Porque quando o livro o Evangelho segundo o Espiritismo foi escrito, né, foi publicado, já estava escrito lá que nós estávamos nesse processo de transformação de mundo de provas e expiação para um mundo de regeneração, né? Então são bem mais de 100 anos, mais de 150 anos aí que nós estamos nessa caminhada para transformar esse nosso mundo num mundo melhor, né? Tem um amigo nosso lá na Casa de Luz que ele não sei porquê, mas ultimamente ele anda falando que as pessoas que não conseguiram entender essa mensagem, elas não vão mais encarnar nesse mundo, né? Não sei como ele tirou essa informação, mas eu acredito que esse processo ele se dá de uma forma assim bem lenta mesmo, passo a passo, né? E nesse mundo nós acabamos recebendo espíritos que vêm de mundos inferiores, né? De mundos primitivos, que reencarnam aqui, e por isso essas pessoas ainda têm um instinto diferente, né? Eles têm uma forma de fazer as coisas que diferem já do nosso, né? Da mesma forma que nós também recebemos aqui espíritos superiores, espíritos que já estão trabalhando em outros mundos, mas que voltam aqui a esse nosso mundo para nos ajudar com seus exemplos, né? com as suas ideias, né? E nesse processo que Kardec fala que esse processo da reencarnação nos faz solidários, né? Porque nós aqui
com o nosso conhecimento, com a nossa condição, nós podemos ajudar espíritos que chegam a esse mundo ainda inferiores, né, que precisam da nossa ajuda, precisam do nosso exemplo, ao mesmo tempo que nós podemos observar espíritos que já têm uma condição muito melhor do que a nossa, né? E é seguindo esses exemplos que nós também temos a condição de melhorar. É mais ou menos como a gente faz na escola, né? Muitas vezes, quando a gente... hoje não é tão misturado assim, né? Na época que eu era moleque, às vezes a gente entrava na escola e na mesma escola tinha o pessoal, às vezes, do Fundamental 2 e tal, né? E aí você ia na feira de ciências, né? Via todos os trabalhos que esse pessoal fazia na escola, e eu ficava assim, né? Poxa, um dia eu vou conseguir fazer um trabalho igual esse, né? Só que assim, eu estava aprendendo a escrever, fazer as contas mais elementares, né? E o pessoal via aqueles trabalhos de química, tal, que o pessoal fazia, era um barato, né? E uma vez, numa dessas feiras de ciência, né? Um moleque veio, esbarrou em mim, me sujou todo de cor-de-rosa, né? Eu fiquei louco da vida por causa disso, né? Só que era um negócio que desaparecia na hora que o produto secava na roupa, né? Sumia a tal mancha. Até hoje não sei o que derrubou na minha roupa, mas é a descoberta, né? Você saber que conforme você cresce, você tem a ajuda de outras pessoas que conhecem mais que você e que te vão trazer esse conhecimento. Então eu ficava vidrado com as coisas que eu via nas feiras de ciência e falando, um dia eu vou conseguir fazer, vou estar junto com esse pessoal e vou poder fazer. E é mais ou menos isso, quando a gente está em contato com esses espíritos superiores que têm conhecimento, que têm a moral muito elevada, que trazem os seus exemplos, a gente entende qual é o nosso papel aqui nesse mundo. E a gente vem crescendo mesmo, né? E a gente vem crescendo, os conceitos vão mudando. Antigamente, era natural, a pessoa que cometia um crime, ela era condenada à morte, por exemplo, né? Hoje não existe mais pena de morte em muitos lugares, né? E na maioria dos lugares é considerado um absurdo a gente condenar alguém à morte, né? Então, é um pensamento que mudou muito, né? Hoje se aceita a condição das pessoas, né? De gênero, a homossexualidade. É muito interessante isso, né? Você conseguir entender que existem pessoas que são diferentes de você por algum motivo, mas que são tão humanas quanto você, né? Então, tem alguma coisa de errado com elas? Não, nenhuma, nada de errado. E isso é a mudança no nosso pensamento. E isso, como eu falei, se dá através desse processo todo, processo reencarnatório. A gente tem a oportunidade de ter algumas experiências e aprender com essas experiências. E mesmo que a gente erre no meio do caminho, dentro da justiça e da sabedoria de Deus, da sua bondade, Ele nos dá outras oportunidades. A gente pode recomeçar, né? A gente, às vezes, vai até um determinado ponto ali do caminho, consegue seguir mais, né? E aí a gente recomeça. Não acontece muitas vezes a gente está lendo um livro, né? Eu estou num caso mais ou menos assim, eu estou brigando com um livro lá em casa, que eu já comecei a ler umas vezes e chega em uma certa parte e eu paro porque eu não consigo ir além, né? E falta alguma coisa para mim, para poder entender a mensagem. Então, já parei, já fechei o livro, já voltei outra vez, parei de novo, em algum momento eu vou estar apto a entender esse livro. E é isso que acontece, né, com a nossa vida também. Muitas vezes a gente acaba fazendo alguma coisa que não é o mais correto naquele momento, a gente fica em dúvida do que fazer, né? E a gente simplesmente tem a oportunidade de fazer de novo. Às vezes, quantas vezes, né, dentro do nosso trabalho, né? Esses dias atrás a gente estava conversando a respeito de trabalho e você iniciar um determinado empreendimento, não dá certo, você acaba fechando, perde dinheiro, né? Você fica louco da vida por conta disso, mas daqui a pouco você já percebe aquilo que você fez de errado nesse empreendimento e você começa tudo de novo para tentar fazer certo dessa vez.
a nossa vida, ela funciona mais ou menos desse jeito, né? E a gente vai crescendo, aprendendo com erros, com tropeços, com coisas certas que nós realizamos, né? Não tem só coisa ruim que a gente tenha feito na nossa vida, né? Então tem momentos que a gente consegue acertar, a gente vai no ponto e consegue fazer. Isso é algo que traz uma satisfação enorme para todos nós, né? Acho que tem uma história que eu já devo ter contado aqui, mas talvez o público seja diferente, né? Tem uma corredora, né? Eu sempre falo que eu sou corredor, então eu vivo contando histórias de corredor. Todo corredor ele gosta de ficar contando que é corredor, né? que corre, que faz e acontece. Comigo não é diferente, né? Não consigo esconder isso, né? Mas tem uma corredora que hoje ela trabalha com coaching e tudo mais, e ela conta um pouquinho da vida dela, e talvez eu já tenha falado um pouquinho a respeito do livro dela. E ela, num momento muito importante da vida dela, ela teve câncer de mama. E ela fez todo o tratamento, e foi assim, interessante porque ela conseguiu se curar e foi tocar a vida dela normalmente. Aí ela já estava num processo de algumas mudanças e tal, mas nesse meio tempo, depois de algum tempo, o câncer voltou, né? E voltou assim, de uma forma muito agressiva, né? Então demandava um tratamento assim, muito rápido, ações rápidas, tal. Mas naquele momento que ela estava conversando com o médico dela, ele parou, né? Ele especificou o que precisava fazer e tal, né? Mas ele virou e falou assim: olha, mas antes da gente começar o tratamento, você precisa fazer uma coisa. Eu sei que você tem algum problema na sua vida, né? No livro ela escreve assim, por favor, né? Você tem um bode na sua vida, e você precisa resolver esse bode. Tem alguma coisa mal resolvida aí na sua vida e que está trazendo o problema para o seu corpo físico. Então, se você não resolver isso, não vai adiantar nada. A gente vai tratar e essa doença vai voltar. A gente vai tratar e ela vai voltar. E ela vai acabar com você. Então, tenta antes da gente começar o tratamento, ver o que acontece na sua vida e trata isso, né? E ela realmente foi fazer esse exame, né? O que poderia estar acontecendo. E ela tinha um problema muito sério, teve um problema muito sério com o pai, né? O pai um cara mais autoritário e tal, e ela acabou tendo que fazer as coisas mais ou menos do jeito que ele queria, estudou na faculdade que ele queria, fez o curso que ele queria, uma coisa assim, e ela tinha uma mágoa muito grande, né? Só que o que ela podia fazer? O pai dela já tinha desencarnado, né? Já tinha desencarnado. E aí entra a história da porta estreita também, né? Porque ela pensou o que ela poderia fazer, né? E ela guardou mágoa do pai dela durante muito tempo, né? Enquanto ele estava encarnado, depois que desencarnou, continuou a mesma coisa. E ela conseguiu colocar na cabeça que ela tinha que perdoar o pai. E ela mudou, né, a forma de pensar a respeito do pai. Porque, querendo ou não, aquele era o jeito dele, né? E tudo que ele fez na vida não foi para prejudicar a filha, né? Era a forma que ele achava que estava ajudando a filha. E quando ela conseguiu entender isso, né, ela perdoou o pai. Ele pode ter feito errado, sei lá, né? Mas isso é ele que vai prestar conta em algum momento. É ele que vai prestar conta, não é ela que tem que fazer justiça de forma alguma, né? E foi esse alívio que ela teve. Porque guardar mágoa, né, ter esses sentimentos, mas isso aí é a porta larga, né? Às vezes a gente gosta de ficar guardando essas coisas com a gente, né? Dá até um certo prazerzinho, assim, né? Você ficar ter aquela coisa ruim com as pessoas, né? Mas você perdoar de verdade, né? Você liberar as pessoas daquilo que elas têm feito, isso daí é a porta estreita.
não é todo mundo que consegue fazer, e é difícil de fazer, né? Tão difícil que levou ela a ter câncer. E quanta mágoa a gente carrega e a gente acaba somatizando tudo isso, né? Então é muito importante que a gente consiga também liberar esses sentimentos ruins nossos. Isso também é a nossa porta, também é um exemplo de porta estreita. E ela conseguiu passar por essa porta, né? Tanto que ela fez o tratamento e hoje está totalmente curada, né? Mudou totalmente a vida dela, né? Porque hoje ela trabalha com uma outra coisa, né? Ela trabalha com coach, ela continua correndo, né? Continua sendo uma esportista, uma esportista amadora, mas que é muito competitiva, que consegue resultados muito bons, né? Então, ela acaba sendo exemplo para muita gente, né? Foi exemplo, continua sendo exemplo para muita gente nessa área, né? E ela hoje consegue ajudar também muita gente através do trabalho dela. Mas se ela não tivesse se livrado dessa mágoa, ela não teria mudado, não teria acontecido nada, talvez ela estivesse sofrendo com uma doença ali até hoje, né? Então, todos nós devemos pensar bem a respeito disso, né? Quais são as nossas portas estreitas, o que a gente precisa ultrapassar, qual é esse umbral que a gente pode ultrapassar e deixar para trás as coisas que nos atrapalham de alguma forma esse crescimento, né? Então, a gente precisa pensar bastante a respeito disso. Deixa eu voltar aqui. Lá no livro, lá na Gênesis, Kardec, a espiritualidade, fala bastante a respeito dessa questão da nossa felicidade futura, ou da infelicidade futura, né? E ele vai, de alguma forma, trazer esse assunto de uma forma um pouquinho mais abrangente, porque o assunto já está lá no livro dos Espíritos, né? Na quarta parte do livro dos Espíritos, e ele fala um pouquinho a respeito disso, sobre o que é a nossa vida espiritual, né? E as consequências disso, dos nossos atos nessa vida espiritual. Então ele fala o seguinte, que a alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições de que não se despojou durante a vida corporal. Seu estado feliz ou infeliz é inerente ao grau da sua purificação e das suas imperfeições. A felicidade perfeita está ligada à perfeição, ou seja, a purificação completa do espírito. Toda imperfeição é ao mesmo tempo uma causa de sofrimento e de privação de gozo. Assim como toda a qualidade adquirida é uma causa de gozo e de atenuação dos sofrimentos, né? Então, quando a gente vai adquirindo coisas boas para a nossa vida, né, e a gente fala, né, que nesse mundo nós estamos aqui para trabalhar, né? Nós vivemos num mundo que precisou do nosso trabalho físico para ser construído, né? E por isso a gente fala que nós somos co-criadores, né? Nós tivemos todo esse trabalho para deixar esse mundo adequado para a nossa vida. E hoje a gente tem uma vida bastante confortável dentro desse mundo que nós vivemos, né? Nós temos recursos de medicina, nós temos o conforto dos nossos lares, a gente tem carro, transporte, a gente tem tudo que a gente precisa para ter uma vida confortável. E isso fomos nós que fizemos, né? Com o nosso trabalho, com a nossa inteligência. Então, todo esse conhecimento que nós adquirimos, todo esse trabalho, ele pode se transformar em coisas boas para o nosso espírito também. E isso é algo que nós devemos ter em consideração, né? Então, tudo isso faz com que atenua essa possibilidade de sermos infelizes no plano espiritual ou numa outra vida, porque nós estamos trabalhando, nós estamos vivenciando em todos os momentos. E a gente precisa ter em mente essa questão que é muito importante, né? Estarmos sempre de acordo com as leis naturais, né? com as leis de Deus,
Está lá na terceira parte do livro dos Espíritos, né? São as 10 as leis naturais, e ali a gente encontra a nossa forma de proceder em relação a Deus, em relação a nós mesmos, né? Em relação ao nosso próximo, né? Então essas leis, elas são universais, elas valem para qualquer espírito que esteja em qualquer lugar no universo, né? Então elas não dependem de tempo, não dependem da cultura do local, elas valem para todo mundo, né? É muito legal que a gente possa lembrar dessas leis, estudar, e quando nós estamos de acordo com essas leis, ou mais ou menos, né, de acordo com essas leis, a gente acaba ganhando felicidade para nós, né? Quando nós nos desviamos dessas leis, a gente acaba trazendo sofrimento para a nossa vida, né? Então, a nossa vida futura, sermos felizes ou infelizes lá na frente, tanto na vida espiritual como numa outra encarnação, depende muito de nós estarmos aqui nesse mundo de acordo com as leis naturais, com as leis que regem o nosso convívio, né? No momento, lá no futuro, né, como está colocado lá no livro dos Espíritos, talvez a gente nem precise de uma legislação que fale que a gente tem que ir ou andar, que a gente não pode passar o sinal vermelho, que a gente não deva fazer isso ou aquilo, porque se nós um dia conseguirmos vivenciar essas leis de uma forma completa, a gente vai simplesmente respeitar o nosso próximo, vai respeitar a propriedade do nosso próximo, né? E a gente não vai precisar de ter tantas leis regulamentando, pode fazer isso, pode fazer aquilo, tal hora isso, tal hora aquilo, né? Nós vamos viver de uma forma mais plena, porque a gente vai ter a gente vai conseguir respeitar totalmente o nosso próximo, né? Isso daí é muito importante, né? Lá no futuro a gente vai conseguir chegar nisso, né? Mas a gente precisa estudar, a gente precisa entender o que são essas leis, o quanto elas são importantes na relação que a gente tem com o nosso próximo e com a sociedade como um todo, né? E tem duas coisas que são bastante importantes também da gente lembrar, né? No Espiritismo, a gente aprende que não existe fatalismo, né? Não existe determinismo dentro do Espiritismo, né? Essa coisa de destino, coisa que já esteja traçada para cada um, né? Isso não existe, né? Mas, de qualquer forma, existem duas coisas que são certas na nossa vida, né? A primeira delas é a morte. Todo mundo vai morrer um dia, todo mundo vai desencarnar, né? E a gente, de alguma forma, está aqui dentro da casa espírita tentando, educando o nosso espírito exatamente para esse momento da passagem. Isso é uma. E tem uma segunda questão que também vai ser certa dentro da nossa vida, que é o progresso. O progresso é certo para todos nós, né? Pode ser mais rápido para uns, pode ser mais demorado para outros, né? Pode ser que a gente passe um tempão marcando passo, que a gente não consiga progredir nem um pouco, mas em algum momento a gente vai conseguir progredir, né? E isso tudo se faz pelo nosso esforço próprio. Nós percebemos a necessidade de andarmos, de irmos para frente, né? Tem um outro estudo que eu faço, uma outra palestra, né, que fala sobre essa questão dos dons, né? Um texto do Paulo que fala a respeito dos dons de Deus e tal, né? E é uma discussão bastante interessante por causa do texto, onde ele vai explicando, né, que as pessoas elas não ganham esses dons de Deus assim, né? E o Espiritismo nos explica exatamente isso, que através do trabalho, das experiências que nós temos, né, cada um vai adquirindo as suas habilidades, o seu conhecimento, né? E o cara que tem o dom de fazer uma composição, uma música, ele aprendeu a fazer aquilo, ele se especializou naquilo, né? Da mesma forma que um médico, um cirurgião que consegue fazer cirurgias de alta complexidade, ele também de alguma forma aprendeu, não deve ter aprendido numa única vida, né? Ele deve ter vindo de outras vidas aprendendo a respeito da medicina, né?
Então Deus não escolhe, a pessoa fala assim, você vai ser um bom médico, vai ser um bom advogado, vai ser um bom engenheiro, né? Não é desse jeito, não seria justo com nós, né? Não, cada um, através das suas experiências, através da sua própria vontade, adquire essas habilidades, esses conhecimentos e pode colocar toda essa experiência, todo esse conhecimento para o trabalho e pode oferecer isso às outras pessoas, né? Como eu falei no começo, nós vamos complementando aquilo que nós fazemos um para o outro, né? E o progresso, como eu falei, é algo que é certo na vida da gente, né? Então nós vamos ter a oportunidade de crescer, de sermos pessoas melhores, né? Sendo que quando nós conseguimos seguir essas leis, seguir as leis divinas, quando nós conseguimos cada vez mais realizar esse trabalho de autoconhecimento, que é importantíssimo para todos nós, né? É importante nós sabermos as nossas qualidades, conhecermos os nossos defeitos, e a partir disso a gente vai trabalhando para que as coisas possam melhorar, né? Então, ele fala aqui, que Deus não repudia nenhum dos seus filhos, recebe-os no seu seio à medida que atingem a perfeição, deixando assim a cada um o mérito das suas obras. Olha só que importante, né? Nós vamos receber conforme as nossas obras. Nós vamos ter, funciona quase igual às empresas, né? Aquela pessoa que consegue se dedicar ali dentro do seu trabalho, ela vai ser promovida, vai ter um salário melhor, etc. Né? No mundo espiritual funciona mais ou menos desse jeito, mas o nosso pagamento é a nossa felicidade, é a nossa consciência tranquila. E aqui algo que é importante também, falar sobre justiça, sobre lei natural, né? A pergunta 875 do Livro dos Espíritos é a seguinte: como se pode definir a justiça? E os Espíritos nos respondem o seguinte, que a justiça consiste em cada um respeitar o direito dos demais, né? Quando nós conseguimos ter consciência disso, as coisas vão melhorar muito, né? Como eu falei, um dia a gente não vai precisar de uma legislação para que nos fale aquilo que a gente deve ou não fazer. A gente vai saber naturalmente aquilo que nós devemos fazer, né? Então, olha, fala o seguinte sobre a lei humana e a lei natural. Tendo os homens formulado leis apropriadas a seus costumes e caráter, elas estabelecem direitos que podem ter variado com o progresso das luzes. Veja hoje as nossas leis, sem serem perfeitas, concedem o mesmo direito que as da Idade Média. Entretanto, esses direitos antiquados, que agora se usa figuras monstruosos, pareciam justos e naturais numa outra época, né? Então, as nossas leis, as leis humanas, elas mudam conforme o tempo, conforme a cultura, né? E agora as leis naturais não, elas são sempre iguais, vão ser sempre iguais e elas estabelecem as nossas relações em qualquer momento da nossa vida. Isso daí é muito importante a gente poder lembrar. E como eu falei, talvez a questão mais importante que nós tenhamos aqui é a questão da reencarnação, da pluralidade das existências, né? Esse mecanismo que Deus dá a todos nós e que nos permite corrigir o rumo aí da nossa existência, da nossa vida, né? Para que nós possamos tentar fazer as coisas de uma forma bem melhor. Isso daí estabelece algo que faz com que a doutrina espírita seja realmente consoladora, né? A ideia da doutrina espírita é consoladora exatamente por isso, né? Ela nos traz uma noção totalmente diferente, ao invés de nos falar a respeito de céu, inferno, de punição eterna ou de felicidade eterna. Ela nos fala da possibilidade sempre de um recomeço, né? De estarmos juntos dos nossos entes queridos, né? Das pessoas que nós amamos, durante o tempo que nós precisarmos, né? De nós podermos reencontrar com essas pessoas na hora que nós quisermos, né?
Tem uma outra história que está lá na Revista Espírita e que é muito interessante, que fala um pouquinho a respeito disso, né? Sobre esse trabalho que nós temos de progresso, porque muitas vezes dentro da nossa família a gente tem pessoas totalmente diferentes, né? Isso aí denota bem como são os espíritos, né? Às vezes a gente fica pensando muito nessa questão da questão consanguínea, né? De genética e tudo mais, né? Mas as pessoas são totalmente diferentes, porque os espíritos são totalmente diferentes, né? Tiveram experiências diferentes. E é muito importante que a gente se lembre disso. Então, nessa história que fala na Revista Espírita, fala de uma moça que ela nasceu numa cidade lá na França, que era uma cidade onde predominava a mineração do carvão. Né? E da mesma forma que no bairro daquele meu colega lá de São Paulo, as pessoas que viviam ali eram muito brutas, né? Até pela natureza do trabalho que elas exerciam ali. Acho que não era muito difícil no século XIX ser um minerador de carvão. Né? Devia ser um trabalho muito pesado, um trabalho muito duro. Né? E as pessoas ali eram meio embrutecidas. Né? Mas só que teve uma moça que nasceu naquela região, que encarnou naquela região, que era totalmente diferente das pessoas que estavam ali. Né? E quando ela desencarnou, as pessoas foram buscar uma explicação, foram lá na Sociedade Parisiense conversar com Kardec e para saber quem que era aquela pessoa aquela moça que tinha nascido naquela cidade e que era tão diferente das pessoas que estavam ali, porque ela era uma pessoa doce, era uma pessoa totalmente diferente, que trazia uma frescor, uma felicidade para aquelas pessoas,